E aí, moçada do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a questão, do disco, Muita gente dessa geração tá falando assim, mas não jogo com disco. Mas o problema não é esse, o problema não é retirar o disco, A gente sabe que a Sony já alertou que os próximos consoles dela não vai ter disco, O disco já era, tá? Mas CP, qual que é o problema disso? O problema não é o disco, o problema é que o jogo não é seu, tá? Então o caminho já está totalmente preparado para eles excluírem os jogos quando eles quiserem. Vocês sabem que um jogo, ele demanda servidor, tá? E quando você fica com um jogo por muito tempo, é prejuízo para a empresa, tá? Então, o próximo passo, que os analistas estão falando sobre os games, é colocar um prazo para que você jogue o jogo, Provavelmente esse prazo será longo no início, depois esses vão reduzindo esse prazo, Hoje, atualmente, não tem prazo, mas a gente sabe que o jogo não é nosso e a gente pode perder a qualquer momento o jogo, Então, o grande problema não é a mídia física, A mídia física é o de menos. O grande problema é a gente não ser dono do jogo que a gente compra. Esse que é o problema. É por isso que as pessoas estão com medo, A gente está com medo. Por exemplo, tem jogos, que eu jogo até mais de 10 anos, A série Dark Souls, por exemplo, eu tenho o 1, o 2 e o 3 na Steam. E se por acaso um dia eles falar, não, você já não é dono mais desse jogo, tá? Beleza, isso é uma coisa, E aí, daqui uns 10 anos, por exemplo, eu tenho vontade de jogar o Dark Souls 1, por exemplo. Aí eu perdi o jogo, tá? Eu tenho que comprar novamente. Mas eu quero ir além disso. Eu quero falar dos cemitérios dos jogos digitalizados. Imagine a seguinte situação. Uma companhia decide que não vai ter mais no seu servidor um jogo, tá? Não vai ter, ela vai excluir do seu servidor, Então, por exemplo, uma determinada companhia decide excluir lá um jogo X, O que acontece? Além de você não ter esse jogo mais com você, não será mais possível baixar. O jogo foi extinto, a obra de arte acabou, não existe mais, tá? Então esse já é um outro ponto. Nem se você quiser você vai conseguir baixar, nem se comprar de novo. Então esse aí é uma coisa que as pessoas estão preocupadas, que se chama cemitério dos jogos digitalizados. Então não é simplesmente a cópia física que acabou. Está surgindo um rumor terrível que pode até mesmo acabar com as mídias do jogo, não existir o jogo para você baixar. A princípio, o fim do disco não é simplesmente acabar com o disco. Tem vários problemas. Primeiro, o mercado de usados vai acabar, Então você não vai poder comprar esse jogo de maneira nenhuma. Não vai existir mais usado, Não vai ter mais a produção da mídia física. Então você não vai poder mais emprestar para o seu amigo, você não vai poder mais revender e trocar um dinheiro ali em cima dele. Você não tem acesso, o jogo não é seu, Vai ter um monopólio dos preços, tá? Ou seja, as empresas vão pôr os preços que elas quiserem nos jogos e você vai ser obrigado a engolir, Engolir seco e comprar o jogo do jeito que está. Então é um negócio muito estranho, muito estranho. Nós vamos ter também problemas de histórico de pagamento, risco de hackeamento, então uma série de coisas que pode levar esse problema da mídia física a acabar. Então muita gente está reclamando com mimimi, A geração de hoje está falando, mas essa geração antiga cheia de mimimi, fica aí reclamando da mídia física. Não é isso, cara. Nós estamos lutando pelos nossos direitos, nosso direito de comprar alguma coisa e baixá-lo na hora que eu quiser ou guardá-lo na hora que eu quiser. Se você é um colecionador, acabou, você não tem opção mais de colecionar um jogo. Vamos supor que você comprou um jogo e lá no futuro você quer compartilhar esse jogo com seus netos. Não existe mais essa possibilidade, entendeu? Então o negócio é muito mais complexo do que você imagina. Estamos entrando numa terra
desconhecida, num lugar, um campo minado onde a gente não sabe onde que vai parar, tá? Eu sei que onde vai parar a gente vai se lascar. Como sempre, o consumidor se lasca. Ele compra uma coisa, aquela coisa não é dele e depois aquilo é extinto, tá? Isso é o grande problema. Então vai ser um terrível cemitério de jogos, né? Imagina a seguinte situação: você comprou um jogo, mas esse jogo você quer jogar ele por anos. Imagina, Elden Ring, tá? Eu tenho o Elden Ring na minha conta da Steam. Porém, ele não é meu, tem um tempo ali que ele está vinculado na minha conta. Vamos supor que a Steam fala assim, não, agora o Elden Ring não vai existir mais. Aí eu perco o meu jogo, que eu comprei, e eu não vou poder jogar nunca mais, tá? Além de não poder jogar nunca mais, eu não vou poder nunca mais comprar, porque ele tirou da biblioteca, não existe mais o jogo, não vai ter mais o salvamento. E você não pode salvar em mídia física, porque não existe mídia física. Então é um negócio, cara, cabuloso, muito entristecedor, tá? E eu fico muito medo, tá? Para as próximas gerações. Hoje em dia já está difícil jogar videogame, tá? Os consoles caros, jogos caros. Imagine daqui 10 anos, né? Eu acho que o mercado de games, ele tem sido cada vez mais um produto de elite. E nos próximos 10 anos vai se fixar isso. E as pessoas que estão nascendo agora não vai ter nem oportunidade de experimentar os games, tá? Essa é a minha opinião. Cara, o que eu acho disso? O fim do disco. Acho muito triste, porque nós não poderemos mais guardar aquele jogo de recordação. Não vamos poder mais mostrar aquele jogo para uma pessoa, né, que nasceu agora, ela não vai conhecer jogos antigos e cada vez mais vai ter cemitérios de jogos, tá? Essa aqui é a minha opinião. E essa questão dos jogos não vai ficar só nos jogos, não. É filme, música, tudo isso vai ser cada vez mais perecível, né? As coisas não vão ter durabilidade e isso é terrível, pessoal. É terrível porque a obra de arte ela fica muito volátil e ela fica dependendo da opinião de um acionista ou até mesmo de um majoritário dono, que ele que decide quando que deve ou não acabar uma coisa que é sua, tá? Por isso nós temos que aprender a brigar mais pelos nossos direitos, tá? Se você comprou um negócio, o negócio deve ser seu, né? Mas não é assim que o mercado está se comportando. Você vai comprar algo com preço cheio, né, de aluguel e depois de um tempo isso vai se desfazer no ar, tá? E muita gente, né, está preocupada achando que esse tempo pode ser até diminuído. Muita gente tem medo de, por exemplo, que o jogo durar apenas um ano, tá? E aí depois de um ano ou ele vai ser extinto ou você compra novamente. Então isso é terrível. Não se engane, vai afetar todo mundo. Tanto você que compra mídia física quanto você que compra mídia digital. Logo, logo, o seu futuro também será abalado, tá? Então seria o que pode ser feito. As companhias são donas das franquias, elas fazem o que nós quiserem. E nós não fazemos nada. Eu acho que o grande problema do comprador é ceder à vontade da empresa. Vou te dar um exemplo. Netflix começou a onda de não dublar. Ela simplesmente não vai dublar, tá? Antigamente, todo o conteúdo da Netflix era dublado. Aí o que acontece? Nós, brasileiros, acostumamos a assistir as coisas legendadas. Aí a Netflix olha lá, a série do One Piece, tá bom, dublado, né? Mas será que eu lançar legendado, eles vão assistir? E aí, estão assistindo as coisas legendadas, não estão caindo a audiência, ela tem cada vez mais dinheiro. Que incentivo ela vai ter de dublar alguma coisa? Nenhum. Ela vai simplesmente passar a legendar tudo, tá? Então, se a gente parasse de assistir as coisas legendadas, ela seria forçada, né, a dublar, tá? E é um outro mercado que está em risco também, ok? Então é isso, pessoal. Muito triste essa situação e muito provavelmente as empresas e companhias vão fazer o que quiser, vão estipular o prazo que quiser e nós vamos novamente, como consumidores, ser lesados. É essa que é a verdade. O que vocês acharam dessa informação?
Deixa o like se você gostou. Até a próxima. Valeu, fui queridão!